Écio, o Osmando e também a Apoliana, a gente separou um material para mostrar para você. O advogado de Mauro Cid adotou hoje mais um discurso referente ao que vem a ser a linha de defesa. Ele disse o seguinte, olha, a decisão da defesa é muito clara. O advogado afirma que Mauro Cid vai confessar a venda das joias e vai admitir que a ordem partiu do ex-presidente Bolsonaro. Vamos ver. A ministra Carmen Lúcia, do Supremo Tribunal Federal, deu prazo de 48 horas para que o juiz federal Antônio Cláudio Macedo da Silva, da 10ª Vara Criminal da Justiça Federal em Brasília, preste informações sobre o arquivamento de um pedido de investigação contra o tenente-coronel Mauro Cid. A solicitação de apuração foi feita pela CPI mista dos atos golpistas, que alegou abuso no direito ao silêncio na conduta do ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro. A ministra é a relatora de um pedido da comissão para suspender a decisão do magistrado da primeira instância. Carmen Lúcia rejeitou tornar sem efeito a decisão neste momento, para exame mais detido no julgamento. A relatora concluiu que, pela documentação apresentada no processo, não está claro que, ao arquivar o caso, o juiz federal teria descumprido sua ordem quando concedeu o habeas corpus ao militar para depoimento no colegiado. Mauro Cid prestou depoimento à CPI no dia 11 de julho, mas fez uso ao direito ao silêncio mais de 40 vezes e não respondeu perguntas feitas pelos parlamentares por mais de 7 horas. Minha defesa técnica impetrou um habeas corpus perante o Supremo Tribunal Federal, requerendo, em razão da minha condição de investigado, que nesta sessão me fosse assegurado o direito de permanecer em silêncio, em relação a questionamentos que possam me incriminar. O advogado do tenente-coronel César Bittencourt afirmou que o ex-ajudante de ordens fará confissão e admitirá ter recebido ordem do ex-presidente Jair Bolsonaro no caso das joias. É uma confissão. Cid vai admitir. As provas estão aí. Ele vai admitir. Mas isso é início de conversa. Nem falei com o delegado que está com a investigação. Ele efetuou a venda do relógio nos Estados Unidos, daí ia trazer para cá o resultado. Ele era assessor do chefe, fez isso e procurou entregar para quem o determinou que fosse feita a venda. O advogado acrescentou que irá ao Supremo Tribunal Federal na tentativa de marcar uma audiência com o ministro Alexandre de Moraes, relator do caso na corte. E essa audiência é para buscar garantir a integridade física de Mauro Cid, porque há preocupação da defesa diante de declarações. Nós mostramos aqui na semana passada, não só de Bolsonaro, mas também de aliados, como a senadora que durante a oitiva de Mauro Cid, disse que ele estava... Não, aí não esquece, foi a senadora com referência não a Mauro Cid, mas no depoimento anterior ao hacker, o Delgatti, a senadora Damares. Mas o advogado tem sempre deixado no ar essa preocupação com a integridade física de Mauro Cid. Mas aí são dois pontos, o depoimento que ainda hoje rende a Apoliana e esse ponto. Ele deve confessar e admitir que era um ajudante de ordem, seguia a ordem de Bolsonaro. Mauro Cid, inclusive, essa semana deve depor na CPI dos atos antidemocráticos lá do Distrito Federal, na CPI que está sendo tocada pela Câmara do Distrito Federal. E agora sim, Ananias, confessar só a venda do relógio, que participou dessa trama, pode não acrescentar muito à Polícia Federal. Então, o que a Polícia Federal vai querer que Mauro Cid, de fato, acrescente nas informações desta confissão que é colocada pela sua defesa? De fato, esse dinheiro, o que foi feito com esse dinheiro? Ele foi, de fato, para Jair Bolsonaro? Foi, de fato, para Michele Bolsonaro, como o advogado tem aí deixado no ar, levantado essa possibilidade? Ele tem provas de que esse dinheiro foi, de fato, entregue a alguém, um dos dois do casal Bolsonaro? Então, é isso que a PF acho que vai buscar nessa confissão, porque se for só para dizer que participou da venda do Rolex, isso a PF já tem
já está nas provas. Então, eu acho que a gente tem que ficar de olho nesse depoimento desta semana lá na CPI, para saber se ele vai usar o direito de ficar calado ou se ele vai comentar mais alguma coisa, vai acrescentar mais algum dado. E agora, se for só mais do mesmo, não sei se vai render muito para a Polícia Federal, não. Alessio? Ananias Wari falou sobre o Mauro Cid, o Acef serem homens-bombas, e eu ainda coloco que uma bomba relógio, porque todo mundo sabia que isso ia explodir uma hora ou outra. A gente não sabia até quando que essa fidelidade dos dois ia seguir. O Acef, quando foi perguntado sobre a questão do Rolex, primeiro negou, que não conhecia, que nunca tinha visto o relógio. Depois confirmou, voltou atrás e disse que realmente havia comprado. No caso do Mauro Cid, ele resistiu um pouco mais, talvez nem tanto por uma vontade própria, mas por uma indicação, por uma vontade dos advogados que estavam defendendo ele e até mesmo temendo também pela segurança da sua família. Ele não, porque está detido, e a gente sabe que mesmo detido também é um risco, né, a sua segurança, mas pensando na sua família, inclusive ele citou isso recentemente, de que se preocupava com a saúde, com a integridade física dos seus familiares. Esse talvez foi um dos motivos. E aí, quando a gente fala também desses desafios, o Ari pontuou essa questão do Bolsonaro chutar esses ex-aliados, esses ex-funcionários, digamos assim. Hoje o presidente postou, o ex-presidente, na verdade, postou um vídeo em que diz que desde a década de 80, ele não precisou ali a data, mas ele disse que desde a década de 80 já enfrenta desafios. E nesse vídeo ele aparece pulando em um rio em que tem um jacaré. Segue o personagem. Então, assim, é incrível, Na né? semana passada ele comeu um bolo frito com um café com leite, um pingado. E agora jogou esse vídeo de novo. Segue o personagem da vítima, né? Desde a época de presidente ainda. Osmando. Nós temos aí dois personagens, dois advogados. O Acef, que explicitamente não veio veio para ressuscitar o Chacrinha. Não estou aqui para esclarecer, estou aqui para confundir. Tudo que ele fala tem uma atrapalhada no meio, e até quando ele disse que não podia entregar o telefone porque era personalíssimo, era tão personalíssimo quanto as joias que o ex-presidente Bolsonaro dizia que ia usar e podia fazer dela o que quisesse porque era personalíssima. E o outro advogado, o Bittencourt, está claramente revelando quem se atenta um pouco para o que ele tem falado nas entrevistas, sobretudo para a televisão, ele está ali com o objetivo, ele sabe que o Mauro Cid não tem saída, será condenado, tem provas já robustas suficientes para condená-lo, e o papel dele é exclusivamente tentar salvar a pele do general pai do Mauro Cid. Este é o papel. E eu acho que nisso aí ele fará todo o possível como advogado para tentar garantir a defesa do Mauro Cid, mesmo sabendo que ele será condenado, mas para fazer uma defesa intransigente de impedir que o general pai do Mauro Cid seja afetado de alguma maneira, seja condenado. Isso ele tem falado claramente. E neste papel, eu acho que complica muito a vida do Bolsonaro. Outro aspecto que eu acho que é um complicador maior também para o ex-presidente é a condenação hoje do Walter Delgatti pelo juiz Ricardo Leite da 10ª Vara Criminal do Distrito Federal. Ele condenou o Walter Delgatti a 20 anos de prisão, ele e mais outros com penas menores, pela invasão de dados pessoais de internet, de telefone, no caso da Operação Spoofing, em que ele revelou com suas invasões toda a trama, todo o processo mal encaminhado, todo o processo com todas as características de crime que estavam sendo praticados na Operação Lava Jato pelo Moro e pelo o pessoal do Ministério Público. Pois bem, acho que essa condenação de hoje vai deixar o Delgatti
numa condição de apresentar muito mais provas em relação ao envolvimento dele nas operações que resultaram no golpe de 8 de janeiro e que tinham o objetivo de tornar as eleições no Brasil inviáveis sob a alegação de que as urnas não eram confiáveis. Então, essa condenação de hoje vai fazer uma facilitação muito grande em relação à condenação e ao acréscimo de novas provas em relação aos principais acusados. Certo, e a Cíntia encerra com um documento histórico. Cíntia. Pois é, Ananias, esse documento que foi divulgado pela imprensa já há algum tempo, mas que voltou hoje através das redes sociais, é um trecho de um dossiê que foi elaborado pelo Estado-Maior das Forças Armadas a respeito do então cadete, oficial, que chegou a ser capitão, né, da polícia ou do Exército, Jair Bolsonaro. O interessante é que neste trecho aí do dossiê, esse trecho refere-se a uma carta que um então colega dele teria escrito ao Exército sobre o então Bolsonaro, então membro lá do Exército Brasileiro Bolsonaro. E dentre as acusações, aí fala que ele era contrabandista, muambeiro, que trazia muamba do Paraguai. E também faz uma revelação a respeito de envolvimento, suposto envolvimento de Bolsonaro com o garimpo, e isso nos anos de 1980. Então é uma coincidência que lá atrás, ainda quando estava no Exército, Bolsonaro tenha se indisposto de alguma forma com esse colega, fazer acusações, ele tenha feito exatamente sobre muamba, sobre contrabando, falando que eram peças que ele trazia do Paraguai e que também se envolvia em garimpo ilegal. Se não tivesse o caso das joias, isso passaria despercebido, mas aí no momento em que se fala de desvio de joias luxuosas, através de contrabando e evasão de divisas, aí esse dossiê cai como uma luva para os adversários do ex-presidente. Depois de tanto tempo, né? Voltando uma investigação que tem elementos parecidos. Meu advogado, que não é o ACF, disse assim, pegue a chavinha e tranque a boquinha para não fazer o comentário que eu estou pensando em fazer. O tweet, esse é o tweet. Esse é o tweet. Cíntia Lages. Agora, de qualquer forma, evoluiu, né? Porque do Paraguai para a Arábia Saudita tem uma certa evolução aí. Depois Miami. Aliás, em relação ao Delgatti, a defesa dele está pedindo ao ministro Alexandre de Moraes que reverta a prisão dele em medidas cautelares. Vamos ver a decisão do ministro Alexandre de Moraes. Eu ainda hoje estou com aquele colar 4 milhões de reais na cabeça. Tudo que brilha ali é diamante. E a caneta. Meu Deus do céu. Cíntia.